Uma boa noite a todos. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro O Porquê da Vida de Leon Denis, no capítulo 2 e 3, e colocamos como título Os Problemas da Existência. Não existe efeito sem causa, e o nada não poderia produzir coisa alguma. Pois em cada criatura existindo forças que não podem ser consideradas materiais, forçoso é que tenhamos que explicar suas causas e remontar suas origens a um princípio espiritual. Então os espíritos, no processo científico que foi a chegada até nós da doutrina espírita, já deixavam claro, utilizando os próprios axiomas que a inteligência humana conseguiu acumular até a presente data. Os próprios espíritos disseram: não existe forma de alguma coisa existir sem essa coisa vir de um processo inteligente. Nós temos como limite do conhecimento humano a respeito do universo o instante do Big Bang, a grande explosão que deu início a tudo. Antes do Big Bang, não há como nós sabermos. A física, a ciência e os nossos horizontes de conhecimento terminam ali. Os cientistas param as suas buscas no Big Bang. Mas, com certeza, observando o ensinamento dos espíritos, com certeza havia algo antes. E esse algo era inteligente. Não era alguma coisa sem causa. Não era alguma coisa sem inteligência. Deveria existir algo que fosse princípio das coisas. Porque se nós tentássemos reproduzir aquilo que seria o Big Bang, amarrando, por exemplo, uma dinamite em cima de uma enciclopédia, nós não teríamos, a partir dali, romances e tratados. Nós teríamos, sim, alguma coisa que foi explodida e que para nós não vai mais fazer significado, não vai mais fazer sentido nenhum. Então, mesmo que tenha acontecido através de uma explosão, essa explosão tinha por trás dela uma inteligência suprema que direcionava as suas causas e os seus efeitos, as suas novas causas e os seus efeitos, de modo que lá na frente, ao contar do tempo e a expansão do espaço, nós tivéssemos o universo como temos hoje. E nós, como ponto alto, como ápice da criação, as criaturas inteligentes, os espíritos, que já conseguiram ganhar consciência e que conseguem trabalhar o seu livre-arbítrio, é possível que nós, observando o universo e observando a nós mesmos, observando com inteligência aquilo que são pontos de inteligência em nós e na coletividade, chegamos à conclusão de que existem situações, existem efeitos em nós que são inteligentes, que são racionais, que são espirituais, que são morais, e essas coisas não se encontram nas pedras, não se encontram nas árvores, não se encontram nos animais, obviamente que não estão na matéria. Essas coisas devem estar depositadas, acumuladas em outro lugar. Então, se nós remontarmos, buscando as origens dessas forças, e não as encontrando no princípio material, obrigatoriamente nós precisamos pontuá-las, colocá-las no princípio espiritual. Talvez a gente não consiga provar, talvez a gente não consiga calcular, talvez a gente não consiga caminhar até esse ponto, mas nós precisamos colocá-las sim lá. A força do amor não está entre os átomos, a inteligência não está entre as moléculas de uma pedra, de uma árvore.
Talvez ela esteja sim lá, mas nós ainda não a conseguimos calcular, não conseguimos, através dos nossos esforços, vislumbrá-la. Então, obviamente, deve existir uma razão, deve existir um princípio espiritual onde princípios espirituais se acumulem. E isso torna as coisas, os seus efeitos, remontados a uma causa, como a própria ciência coloca para nós. Quando investigamos a nós mesmos, querendo analisar e conhecer nosso íntimo, afastando erros, preconceitos e sofismas que cobriam a nossa inteligência, conseguimos penetrar as câmaras mais profundas de nosso ser, encontrando ali princípios dignos e sagrados. Então, quando nós caminhamos para dentro de nós mesmos, e esse caminhar, ele é um caminhar investigativo, ele é um caminhar honesto. E quando nós analisamos o nosso íntimo, existem coisas lá, sim, princípios dignos e sagrados. Mas para isso nós precisamos afastar de nós sofismas, ideias pré-estabelecidas. Precisamos colocar mais luz aonde nós já temos algum conhecimento, já temos algum saber, de modo que se existam erros ali ou incompletudes, que elas então se façam, que elas apareçam, que elas se melhorem. Porque quando nós aprofundamos a sonda em nós mesmos, nós vamos encontrar obstáculos íntimos e espirituais que muitas vezes eles são intransponíveis numa única encarnação. Nós precisamos encarnar mais vezes. Não é difícil abrir certas portas que nós comumente as colocamos como se fossem portas do coração. Às vezes abrir portas no coração é difícil. Às vezes abrir gavetas na mente é muito difícil. E esse esforço é um esforço moral e espiritual. Ele não é um esforço físico. E muitas portas e muitas gavetas que nós temos dentro de nós muitas vezes abrimos ela sozinhos à noite nos nossos quartos. Ou quando nós choramos e nos desesperamos, quando nós entramos em situações que requerem de nós atitudes íntimas e não atitudes físicas. Nós não vamos na academia para abrir a porta do coração. Nós não vamos malhar quando queremos abrir uma gaveta do cérebro. Nós entramos em contrição, nós entramos em nós mesmos. E quando nós fazemos esse esforço, sim, nós encontramos princípios dignos e sagrados dentro de nós. Princípios espirituais. O amor ao bem, o sentimento de justiça, o desejo do progresso, eles se encontram em todas as criaturas, variando somente o grau em que se manifestam. Às vezes mais um, às vezes menos um, às vezes mais o outro, dependendo dos interesses, das nossas idades, do que estamos enfrentando, mas todos os temos. E se tais sensações não podem proceder da matéria, e a matéria é desprovida de tais atributos, como pode o ser material delas dispor? Então essas sensações não procedem da matéria, mas os seres materiais dispõem, nós dispomos, nós como criaturas encarnadas, vivenciando corpos materiais, dispomos desse amor ao bem. Em que parte do átomo isso está? Todos nós temos um sentimento de justiça. Em que parte do nosso cérebro isso está? Todos nós almejamos e buscamos o progresso. Aonde isso fica guardado em nosso coração?
E se ele ficasse guardado, se essas coisas ficassem guardadas no nosso coração, e nós tivéssemos que sofrer um transplante de coração, viria do outro? E se fosse no fígado? Viria o fígado do outro para nós, e esse fígado viria com outro amor ao bem, com outro sentimento de justiça, com outro desejo de progresso? Então não está no coração, não está no fígado, não está no sangue que podemos receber, está no Espírito. Significa que nós temos uma natureza dupla, uma natureza espiritual e uma natureza material. E esses atributos, eles nos acompanham. Aonde o Espírito tiver, o sentimento de justiça está com ele. Aonde o Espírito tiver, o amor ao bem, o desejo que ele deseja de fazer o bem, estará com ele. Aonde o Espírito tiver, o desejo de progresso também estará com ele. Não fica no corpo, fica no Espírito, na sede da inteligência, na sede dos princípios morais, na sede onde estão guardados os nossos processos evolutivos, os nossos avanços espirituais, os nossos avanços de encarnações passadas. Está no Espírito tudo isso. Despojados da matéria, levamos esses sentimentos e essas nobrezas conosco. Levamos também os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Devemos considerá-las, então, como reflexos da mais alta luz que brilha em cada um de nós, como faria o sol, que ilumina sobre as águas, sejam elas turvas ou límpidas, aquecendo e refletindo, considerando, sem esquecer, que nem tudo é matéria. Então, como nós ainda não possuímos uma luz interior, como nós não somos capazes de manifestar uma luz interior, uma luz que brilha, forçoso é que nós tenhamos que considerar que existe uma fonte que ilumina em nós o amor, existe uma fonte que ilumina em nós a inteligência, existe uma fonte que ilumina em nós a moral. Existe uma fonte, e essa fonte é Deus, em primeiro lugar. Existem fontes que estão junto a Deus, que são os seus espíritos puros, como é o Cristo. O Cristo, sim, reflete, considerando-se luz como processo evolutivo, o Cristo, sim, tem luz. E nós que estamos olhando para Ele, nós que estamos buscando o Cristo, vamos receber essa luz e podemos refleti-la em algum grau. Nós somos reflexos em algum grau de amor. Nós somos reflexos em algum grau de inteligência. Como o sol que ilumina o nosso planeta. E o sol ilumina todas as águas e todas as terras. Sejam elas terras boas para o plantio, sejam elas terras áridas, sejam águas límpidas, sejam águas turvas. O sol não se importa em quem está recebendo a sua luz, ele simplesmente aquece. Ele simplesmente ilumina, assim como Deus faz conosco, assim como Jesus e os outros espíritos puros fazem conosco. Porque apesar de vivermos na matéria e ela ser muito impressionante para nós, matéria não é tudo. Há algo mais. Nós conseguimos perceber que há algo mais. Nós carregamos conosco aonde vamos os problemas, então os problemas não são os outros, os problemas não estão nas coisas materiais, os problemas estão dentro de nós. Pensando nisso, devemos meditar acerca de uma origem anterior. Nós tivemos uma origem anterior, porque não é possível que tenhamos evoluído tanto em apenas uma encarnação. Não é possível que eu tenha evoluído tanto da minha infância até aqui. É necessário algo mais, é necessário um entendimento maior, é necessário uma origem anterior. Também devemos meditar no futuro que nos aguarda.
Porque se nós não desencarnamos definitivamente, nós desencarnamos do corpo, mas o nosso espírito ainda se manifesta em vida, é necessário que acreditemos, assim como Cristo falou para nós, que existe um futuro. Existe um futuro aonde nós estaremos, aonde nós faremos parte. Um futuro que nos aguarda. E também devemos meditar naquilo que realmente somos. Se nós já percebemos que existem coisas que não são da matéria, mas que se manifestam dentro de nós, talvez nós tenhamos que considerar que nós não somos matéria, nós somos sim espíritos. Nós somos espíritos em processo evolutivo. E nós já possuímos dentro de nós reflexos dos espíritos superiores que nos tutelam. Nós já possuímos dentro de nós algumas luzes, alguns reflexos dessas entidades superiores. Esses é quem somos. Porque se nós não fizermos isso, se nós não levarmos em consideração isso, se nós não pensarmos nisso suficientemente, nós vamos ter opinião vacilante. A nossa inteligência vai se ressentir. Nós vamos perder o nosso destino, pois nós desconhecemos o rumo que devemos tomar. Se eu acho que sou matéria, eu não preciso desenvolver a minha inteligência. Eu não preciso pensar a respeito do meu futuro, porque o meu futuro é a morte. Não me importa o destino anterior, não me importa de onde eu vim. Me importa o agora, me importa esse momento, me importa o que eu quero. E nós vamos ficar perdidos dentro do nosso próprio caminho, dentro do nosso próprio rumo a seguir. Nós temos um destino, nós temos um rumo, nós temos uma inteligência que precisa ser trabalhada. Nós não podemos ser vacilantes. Nós precisamos olhar aonde precisamos ir, considerar quem realmente somos e seguir esse rumo. Mesmo que seja difícil, mesmo que não entendamos, mesmo que não compreendamos, precisamos ir. Porque nós viemos de algum lugar, temos um futuro e somos espíritos. Mas a dificuldade em resolver tais problemas nos faz muitas vezes rejeitá-lo. Então, às vezes, quando a gente para e pensa, quem realmente eu sou? Será que eu sou realmente um espírito? Será que existe esse negócio de mediunidade? Será que existe esse negócio de reencarnação? Quando a gente para e pensa nisso, a gente se depara com essas dificuldades, a gente carece do conteúdo. Nós carecemos da explicação. E isso deixa claro para nós que nós precisamos de ajuda. Nós não vamos conseguir fazer essa caminhada, nós precisamos de uma coletividade, nós precisamos de uma equipe. Porque senão nós vamos parar diante do menor obstáculo. E nós vamos perder tempo descuidando do alvo que devemos atingir. O alvo que nós devemos atingir é a nossa evolução. O alvo que nós devemos atingir é a nossa reforma íntima. O alvo que nós devemos atingir é o conhecimento espiritual, a natureza espiritual, a busca pelo bem, o afastamento da ignorância que ainda nos assola. Mas devemos ser humildes. Não basta ter boa vontade, porque os rinocerontes também têm. Os elefantes também têm. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos nos colocar de modo consciente, nós precisamos trabalhar e evoluir e caminhar, sabendo o que queremos e para onde vamos e o que buscamos. Mas não seria justo se nós entrássemos na vida sem termos conteúdos, sem termos essa ajuda que nós, observando daqui, sabemos que necessitamos. Por isso nós temos o Espiritismo. Alguns irmãos nossos estão nas igrejas tradicionais. Para eles isso basta.
mas alguns de nós já percebem que são necessários outros horizontes. Dentro daquilo que nós já possuímos, nós percebemos que alguma coisa está deslocada. Algumas verdades não foram ditas. Para alguns de nós é necessário um outro conhecimento, um outro horizonte. Por isso nós temos o Espiritismo. Nós alcançamos um processo, um estágio evolutivo que nós precisamos de algo mais, de algo diferenciado. Porque senão, sim, nós vamos parar em pequenos obstáculos. Nós vamos parar diante de outros espíritos que, como nós, em seu processo de manifestação, muitas vezes, fazem com que a gente ande em círculo, perca tempo, perca o rumo, descuide do alvo. Esses espíritos podem vir e nos envolver e nos atrapalhar. Então nós precisamos do Espiritismo. É necessário que nós compreendamos o que o Espiritismo quer trazer para nós. É necessário que nós o estudemos. É necessário que nós o manifestemos em nós, porque somos isso. Os espíritos nos trouxeram essas lições e nós somos espíritos encarnados. E os espíritos desencarnados dizem: olha, tem algo mais. Tem mais alguma coisa que você não está vendo. É necessário abrir os olhos e estudar. As religiões tradicionais que nos trouxeram até aqui criaram vácuos e obscuridades. Esses vácuos, essas faltas de explicações, essas explicações muitas vezes dadas com uma obscuridade, elas vão criar em nós, elas vão engendrar em nós, e foram engendradas de maneira a promover um mercantilismo. Então, é importante que eu não diga tudo, porque daí se esse vácuo se instala, depois lá na frente eu posso vender um ritual, eu posso vender uma prática externa. Então esse mercantilismo das religiões tradicionais está mais ao interesse dos propósitos dessas religiões. Porque o interesse delas é vender a prática externa, é vender o ritual. Só que isso tem uma consequência. As pessoas que vivem nessas religiões e acabam adotando esses processos mercantilistas, esses rituais, essas práticas externas, eles se transformam sem perceber, sem se darem consciência disso, se transformam em criaturas materialistas. Eles são adeptos do materialismo e da não existência. É uma coisa pro forma. Eu preciso ir no templo porque todos vão. Eu preciso fazer aqueles rituais porque todos fazem. A minha família me ensinou isso. E daí, se esses rituais e se essas práticas foram pensadas dessa maneira, é porque eu não preciso pensar em nada. Para onde eu vou, alguém aponta. O que eu sou, alguém me diz. Então eu tenho uma prática exterior, eu faço aquele caminho que eu deveria fazer para dentro de mim, eu faço para fora, para satisfazer alguém que está enxergando. Eu pago para que ninguém me faça perguntas. E os indivíduos passam a achar que nós somos criaturas que não existem, que não subsistem. Essas criaturas passam a acreditar numa não existência. A morte aniquila tudo. E eu só preciso de um caixão bonito, de um ritual bonito e de um terreno no cemitério, que está tudo certo. E eu vou ficar guardado lá naquele esquife, e o dia que Jesus voltar, ele vai chamar todo mundo e vai julgar. E daí eu vou dizer para ele: ó, Jesus, eu fiz tudo certinho, eu paguei, eu fiz o ritual externo. Não é isso. Isso é um pensamento infantil, arcaico. Nós somos espíritos imortais.
Nós não vamos perder tempo guardados em territórios santos, em terrenos santos. A Terra é um planeta, ele vai evoluir. Daqui a 1 milhão de anos, esses cemitérios e esses terrenos não vão mais existir. Mas nós vamos olhar o planeta e vamos dizer, aquele planetinha, ele foi muito importante para mim porque eu aprendi muitas coisas. Eu despertei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu evoluí. É para isso que ele vai servir. Não para ficar guardando a gente pelos séculos. Assim, apesar de declarar a religião, as pessoas se ressentem, entrando em síndromes e depressões, expressando medo da morte, dispostas a acreditar que o destino dos homens é desaparecer num vácuo e que tudo acaba com o decesso, não valendo nenhum esforço. Então, como você não acredita na realidade espiritual, como você não acredita num espírito puro chamado Jesus, como você não acredita na tua qualidade de espírito em processo evolutivo e que jamais vai perecer, quanto mais perto nós chegamos dessa linha definitiva que nós traçamos como sendo a morte, mais rapidamente as pessoas vão ficando com medo, mais rapidamente as pessoas se intrometem, manifestam as suas síndromes e as suas depressões e entram num vácuo de que elas vão desaparecer. Tudo vai sumir, tudo vai desaparecer. E na verdade não vai. Essa expressão que nós estamos manifestando agora, ela vai ser absorvida pelo nosso espírito e ela vai acumular junto com as outras que já estão lá. E as pessoas acham que não vale o esforço, mas o esforço vale. Quando nós entramos dentro de nós mesmos, nós encontramos um outro universo. Quando nós entramos dentro de nós mesmos, nós nos apaixonamos pelo que vemos lá. Porque nós percebemos que existem coisas a serem feitas, mas nós percebemos que existem ali, como vimos lá no comecinho, coisas valorosas, coisas de valor e coisas espirituais, coisas belas de serem vistas. Se a vida se circunscrevesse entre o berço e o túmulo, e se a imortalidade não representasse a nossa existência, o homem não terá outra lei senão aquela que emana dos instintos, dos desejos e apetites, amando a iniquidade e os gozos. Então, se a vida fosse simplesmente um período de tempo entre o berço e o túmulo, os seres humanos, eles não vão se desenvolver. A lei vai ser a do instinto, do apetite e do desejo. Só. E quem se manifesta como instinto, desejo e apetite são os animais. Eles não se importam com o resto. Eles não filosofam. Ele quer estar de estômago cheio, ele quer estar vivendo uma situação onde ninguém esteja mordendo ele, numa toca, ele quer viver isso. E nós, como princípio inteligente, que já evoluiu até a condição de seres humanos, nós já vivemos isso. Porque os animais, em seus processos evolutivos, também vão adquirir consciência a seu turno. Então, essa condição de instinto, desejo, apetite, iniquidade e gozo, nós já vivemos. Isso nós já vivemos. Agora precisamos viver os aspectos morais, a evolução do espírito, a evolução da inteligência. Precisamos compreender as nossas origens, precisamos compreender o momento presente, acreditar no futuro que nos aguarda e na qualidade de espíritos em processo evolutivo, fadados à perfeição que todos nós somos. É isso. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso momento. A negação da vida futura também suprime toda a moral. Se eu não vou ser confrontado comigo mesmo no futuro, eu não preciso desenvolver moral. Eu não preciso ser uma criatura moral. Eu não preciso ser um homem de bem. Eu não preciso ser um espírito que segue as leis divinas. Eu não vou ter futuro. Eu não vou ser confrontado comigo mesmo. Então eu não preciso desenvolver moral.
pois os bons e os maus alcançam os mesmos resultados. Se nós não desenvolvermos em nós esses princípios espirituais, se nós não percebermos que somos espíritos, se nós não colocarmos a moral, a inteligência, o bem e os desejos na condição do espírito, nós vamos ficar imaginando que tudo é matéria. E nós vamos perder uma encarnação inteira, porque nós não vamos desenvolver em nós os elementos evolutivos necessários ao nosso processo evolutivo. Então, se nós negarmos a existência do espírito e negarmos a vida futura, nós vamos suprimir a moral e vamos imaginar que os bons e os maus alcançam o mesmo resultado, e o mesmo resultado é a morte, o decesso, a consumação, o fim, o vácuo, o nada. Isso perigosamente também justifica o suicídio. Negar a vida futura justifica o suicídio. Como forma de escapar a todos os rigores das leis humanas, bem como de qualquer dissabor que possa atingir o meu ego. E nós precisamos cuidar com essas justificativas. Nada justifica o suicídio. Primeiro, porque ninguém morre. Nós somos espíritos. Então, agredir o próprio corpo é libertar o espírito de forma muito dolorosa. E se nós já temos problemas, acumularemos mais. Teremos mais um problema a ser solucionado, que é o do próprio suicídio. Porque se o indivíduo tira a própria vida como uma forma de escapar às leis humanas, talvez ele consiga, mas jamais vai encontrar refúgio das leis divinas, que vão alcançá-lo. Se nós escapamos dos dissabores do nosso ego, do nosso corpo, da nossa matéria, nós não vamos conseguir escapar dos dissabores do espírito. E essas pessoas que tiram a própria vida, que praticam o suicídio, elas não estão perdidas. Elas vão ser auxiliadas, elas vão ser ajudadas, elas terão que compreender as coisas que fizeram, os caminhos que buscaram, e terão que caminhar uma estrada mais longa do que aquela que seria se eles tivessem aceitado as dificuldades e os dissabores, os rigores da lei e os impactos que o ego sofre. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque uma religião mal compreendida, uma religião que promove mercantilismos, cria diariamente suicidas, cria diariamente criaturas que não vão buscar a moral, que não vão desenvolver a moral, que não vão desejar a moral, que não vão compreender e buscar o nosso modelo e guia, que é o Cristo. Então muitas vezes a gente não compreende por que as coisas se processam e por que as criaturas se expressam daquelas maneiras. Mas, se nós justificarmos aí a negação da vida futura, se nós justificarmos aí que o espírito não existe, que a encarnação não existe, que as leis divinas não se aplicam, que isso é coisa de espírita, nós vamos julgar uma sociedade que não se emenda e nós vamos ter indivíduos que tiram a própria vida. Então cabe a nós, buscando a doutrina espírita, nos firmarmos nela, entendermos ela, estudarmos o espiritismo. Porque vamos fazê-lo durante uma vida toda, e é bem possível que no final da nossa vida nós tenhamos dúvidas acerca de certos pontos. Porque quanto mais estudamos, mais percebemos que existem situações e existem pontos
que escapam ao nosso juízo de agora e que vão fazer sentido somente no futuro. Quando nós desenvolvermos ou quando nós exercitarmos algum aspecto que venha trazer para nós um novo posicionamento, uma nova ótica. Afirmar que as criaturas possuem somente a natureza material é um modo de pensar que não suporta exame criterioso. Nós acabamos de verificar nos primeiros slides, se existem coisas que não estão na matéria, obrigatoriamente, e essas coisas existem porque nós as possuímos, obrigatoriamente devem estar no espírito. Então, quando nós analisamos, quando nós observamos, através de critérios, nós percebemos que muitos aspectos, eles não se sustentam a um exame atento. Todos nós possuímos uma natureza espiritual que aquece o coração e de onde derivam os sentimentos e as faculdades intelectuais e morais. Então essas coisas, elas estão localizadas no espírito porque é ele que nós movimentamos quando as acessamos. Nós não sentimos o amor crescer em nós quando coçamos a barriga da perna. Nós não sentimos a inteligência crescer em nós quando puxamos os nossos cabelos. Isso não está na matéria, isso está no espírito. É necessário então que as localizemos ali. E que façamos um esforço que façamos um exame criterioso e que tentemos então entender essa natureza espiritual. Se nós não somos capazes porque precisamos de ajuda, vamos buscá-la onde nos falam sobre ela, aonde nos explicam a respeito dela. E se nós formos buscar isso nas nossas religiões tradicionais e não as encontramos lá, vamos buscar aonde exista essa explicação e ela seja racional e razoável. O universo é regido pela inteligência suprema, que inscreveu suas leis na própria criação. Então quem rege o universo é Deus, inteligência suprema. Assim os espíritos o descrevem. Eles não dizem quem é, eles dizem o que é. O que é Deus? Inteligência suprema. E a inteligência suprema inscreveu suas leis na própria criação. E essas leis, elas são passivas de escrutínio, quando a criatura atinge o entendimento necessário à sua compreensão, cabendo a elas uma evolução infinita, acalentada pelo infinito amor desse Pai. Aonde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas consciência é uma coisa espiritual ou é uma coisa material? É uma coisa espiritual. Se nós observássemos, por exemplo, a fotossíntese. Nós hoje sabemos que as plantas, quando são colocadas à luz, elas absorvem o oxigênio e a água e elas realizam através de uma fotossíntese, através de uma síntese na presença da luz, criando o seu próprio alimento. As plantas são autótrofes. Mas a fotossíntese, ela começou os seus rudimentos, os seus entendimentos lá nos idos de 1700. E alguns aspectos da fotossíntese só foram desvendados por volta da década de 60, de 1960, do século passado. Há pouco tempo, alguns processos foram elucidados. Nós compreendemos a fotossíntese há bem pouco tempo. Mas ela sempre esteve lá. As plantas realizam a fotossíntese desde o princípio dos tempos. As algas foram os primeiros seres vivos a se desenvolver no mar. Seres vivos superiores a se desenvolver no mar. E elas já realizavam a fotossíntese.
Mas nós conseguimos descrever o processo da fotossíntese há pouco tempo. Não significa que nós inventamos a fotossíntese. Significa que nós conseguimos ler o que a inteligência suprema escreveu na própria criação. Essa fotossíntese sempre foi profunda, sempre foi sofisticada, sempre foi intrincada, sempre foi misteriosa. E nós somente há pouco tempo conseguimos compreendê-la, mas ela sempre foi assim. Mas nós só conseguimos entender a fotossíntese porque, como criaturas, atingimos o entendimento necessário a essa compreensão. Já estava lá. A inteligência suprema já tinha escrito isso na sua criação. Mas nós precisamos desenvolver em nós a compreensão. As outras leis da natureza também estão escritas na natureza. Nós ainda não conseguimos compreendê-la. As naturezas diferenciais da matéria estão no universo, nós é que ainda não conseguimos vê-la. Há pouco tempo descobriram uma partícula que deram o nome de partícula de Deus. Os cientistas calcularam a massa do universo para ele ser o que ele é através do Big Bang e descobriram que estava faltando 70% da massa. E daí eles disseram que deve existir uma força ou uma matéria que eles chamam de escura, que representa a maior parte da massa do universo. Está lá. E a hora que nós conseguíssemos descrevê-la, é porque nós desenvolvemos em nós um entendimento a essa compreensão. Mas a inteligência suprema já escreveu isso há bilhões, há quase 14 bilhões de anos, que seria uma data mais ou menos aproximada do que seria o universo. Então essa inteligência suprema escreveu e colocou na própria criação. Nós é que ainda não lemos. Nós é que precisamos desenvolver a compreensão. Nós é que precisamos acreditar que existe um espírito que precisa evoluir infinitamente. E não é uma evolução qualquer, não é uma caminhada qualquer, é uma caminhada em amor. Não importa que os sóis explodam, não importa que os planetas sejam engolidos, não importa que as guerras humanas se apresentem, nós estamos caminhando no amor. E Jesus, quando se referia a Deus, chamava ele de Pai. Era a palavra que nós éramos capazes de compreender. Mas ele é a inteligência suprema. Ele criou todas as coisas. E ele nos coloca, já que somos criaturas que jamais vão perecer, é necessário que nós tenhamos para nós uma evolução infinita, um alvo infinito, uma meta infinita, porque senão nós vamos ficar entristecidos, nós vamos ficar desmotivados. E a inteligência coloca para nós um horizonte infinito, uma evolução infinita, um trabalho infinito, um crescimento infinito, um auxílio infinito, um amor infinito. Não importa o que façamos, jamais vamos chegar a termo, jamais vamos chegar ao fim. Nós somos criaturas imortais e é necessário para que isso aconteça, que nós tenhamos aspectos imortais e infinitos que nos cerquem. Mas precisamos buscar esse conhecimento, precisamos buscar essas orientações, precisamos estudar, precisamos nos melhorar, precisamos compreender no que estamos inseridos, perceber que temos uma jornada anterior, perceber que temos um futuro e perceber que existem coisas que precisam ser feitas agora, para que lá no nosso futuro nós tenhamos um encontro saudável conosco mesmo e com a nossa trajetória. Esse é um assunto muito vasto. Nós precisamos sim terminar de ler o livro e talvez fazer outras palestras sobre eles, outros diálogos, outros estudos, porque
invariavelmente, quanto mais nós descobrimos, mais descobrimos que há para aprender. Espero ter inspirado de alguma forma, a busca desses ideais e a manutenção e a busca desses aprendizados também. Gostaria de convidar a todos para que elevemos o nosso pensamento e façamos uma oração, agradecendo a essa inteligência suprema, nosso Deus, a esses espíritos puros, que são os Cristos, encarregados de desenvolver para nós o currículo das escolas aonde estamos matriculados. Que a sua sabedoria surta em nós lampejos de lucidez e estimula em nós a busca da inteligência maior. Que possamos manifestar em nós essas luzes que nos chegam, que possamos observá-las, acumulá-las em nós e que possamos, ao nosso turno, externá-las, depois de iluminar cada escaninho e cada canto do nosso espírito. Que a justiça divina estenda a sua mão de amor sobre os nossos destinos e faça com que nós encontremos em nós mesmos os elementos de superação dos nossos atavismos, das nossas preguiças e dos nossos limites, estreitamente traçados por uma educação deficitária, por uma tradição equivocada, em que todos nós estamos mergulhados, mas que somos capazes sim de superá-las e de insuflar em nós mesmos a vontade de evoluir e de crescer. Que os nossos mentores nos auxiliem, que Jesus siga sendo o nosso mestre, que Ele ilumine o nosso horizonte e que Ele clareie os caminhos aonde daremos os nossos passos. E que a doutrina espírita consiga nos atingir com os seus ensinamentos, colocando em nós novos aprendizados e novos conteúdos. E que assim seja.